Olá, tudo bem? Sou a professora Sandra Neves. Este vídeo é a parte 1 da apresentação do campo de experiência, corpo, gestos e movimento e traz sugestões em como promover a aprendizagem e o desenvolvimento dos objetivos de aprendizagem previstos para este campo de experiência. Bem, ao longo da história da escola, foi construída a ideia de que o corpo é um elemento que atrapalha a aprendizagem, sob a alegação de que as crianças, em especial as da educação infantil, movimentam-se demais. Não ficam quietas para desenhar, pintar, conversar ou ouvir histórias. Por isso, o corpo infantil precisaria de um lado ser treinado e de outro gastar energia correndo, pulando e assim para se cansar. Nessa concepção equivocada, o corpo tornou-se o recurso usado pelos educadores para contenção, para disciplinamento e higienização dos movimentos infantis, sendo explorado como meio de aprendizagens como segurar o lápis ou os talheres de maneira correta, sentar e permanecer imóvel para fazer uma atividade ou ainda relaxar para a realização de tarefas consideradas mais nobres, como copiar letras e memorizar palavras. Hoje, se reconhece que o corpo é uma das primeiras experiências vivenciadas pelo ser humano. As pequenas manifestações antes da aquisição da fala são através da expressão do corpo e do movimento. E logo entra em cena a comunicação que se estabelece com o mundo. E na escola, o corpo está presente em todas as situações do cotidiano, expressando o sentido pessoal que cada uma das situações tem para a criança. O corpo é objeto de um trabalho pedagógico intencional nas atividades que as crianças realizam, tanto em jogos, dramatizações e danças, como no faz de conta e que também atuam na constituição social e histórica do corpo das crianças. Pois para as crianças, o movimento significa muito mais do que mexer partes do corpo ou deslocar-se num espaço. A corporeidade da criança se constitui a partir do ato de brincar como linguagem primeira, da qual ela lança a mão para se relacionar com os outros e com o mundo. As crianças pequenas têm um forte interesse por se expressar por meio de movimentos. Desde bebês, seus movimentos são formas de explorar e descobrir o mundo ao seu redor. E por meio dessas ações, ao longo do tempo, acumulam uma diversidade de movimentos conhecidos. Considerando que as crianças pequenas já são capazes de recuperar imagens e lembranças passadas, pois já desenvolveram sua capacidade de representação e o uso do movimento para se expressar passa a ser mais uma linguagem de que as crianças lançam mão para se expressar, comunicar e continuar suas explorações e descobertas sobre o mundo. É importante criar situações em que elas possam participar de dança, de diferentes gêneros e outras expressões da cultura corporal, do circo, do mundo do esporte, da mímica, do teatro. Este campo de experiência foca em atividades e situações nas quais o uso do espaço com o corpo e variadas formas de movimento são exploradas. A partir delas, o aluno pode construir referências de como ocupar o mundo. Situações que priorizam o faz de conta também integram esse campo de experiência e ajudam muito, contribuem demais para o desenvolvimento das aprendizagens e dos objetivos esperados para este campo de experiência. Por meio deste mundo do faz de conta, as crianças podem representar o mundo da fantasia, bem como a vida cotidiana, ao interagirem com narrativas de teatro e literatura. Corpo, gestos e movimento também enfatiza a importância do contato, desde a infância com diferentes linguagens artísticas e culturais, como a música e a dança. Pois estas linguagens, elas são capazes de expandir as formas
de expressão corporal. De acordo com a BNCC, com o corpo, as crianças, desde cedo, exploram o mundo, o espaço e os objetos do seu entorno. E também estabelecem relações, expressam-se. Com o corpo e os gestos e o movimento, as crianças brincam e produzem conhecimento sobre si, sobre o outro, sobre o universo social e cultural, tornando-se progressivamente conscientes dessa corporeidade. Por meio das diferentes linguagens, como a música, a dança, o teatro, as brincadeiras de faz de conta, elas se comunicam, se expressam no entrelaçamento entre corpo, emoção e linguagem. É também por meio dessas diferentes linguagens que as crianças conhecem e reconhecem as sensações e funções do seu corpo e com seus gestos e movimentos identificam suas potencialidades e seus limites, desenvolvendo ao mesmo tempo a consciência sobre o que é seguro e o que pode ser um risco à sua integridade física. Compreender as manifestações expressivas dos bebês e crianças pequenas, acolhendo seus desejos e preferências estéticas, os cheiros, gostos, som, texturas, temperaturas, traços, formas e imagens. Isso é essencial para o desenvolvimento das aprendizagens nesse campo de experiência. E para tudo isso, o professor, a escola, deve incentivar a interação com diferentes companheiros em diferentes situações que ampliam suas possibilidades expressivas por meio de gestos, movimentos, falas, sons, no contato com elementos que compõem cada ambiente. A criança deve ser incentivada a se expressar em linguagens diferentes, acompanhando percursos de produções de desenhos, por exemplo, como pinturas, esculturas, músicas, e reconhecer o que elas já sabem, como se expressam, o que gostam de produzir, o que gostam de olhar, o que gostam de escutar, quais são suas intenções e propor desafios que façam sentido para as crianças. A escola deve promover experiências com linguagens musicais e visuais. Por um lado, oferecendo um repertório musical e objetos sonoros ou instrumentos musicais a serem explorados. E por outro, N outras situações onde elas possam se expressar. Proporcionar o contato com recursos tecnológicos e audiovisuais e multimídia cada vez mais presentes, permitindo às crianças explorar sons, traços, imagens e se arriscar e experimentar este mundo audiovisual. A base reconhece que na educação infantil o corpo das crianças ganha centralidade, pois ele é o elemento privilegiado das práticas pedagógicas de cuidado físico, orientadas para a emancipação e a liberdade, e não para a submissão. Assim, a escola precisa promover oportunidades ricas para que as crianças possam, sempre animadas pelo espírito lúdico e na interação com seus pares, explorar e vivenciar um amplo repertório de movimentos, gestos, olhares, sons e mímicas com o corpo. A escola deve promover experiências para que a criança possa descobrir variados modos de ocupação e uso do espaço com o corpo, tais como sentar, com apoio, rastejar, engatinhar, escorregar, caminhar apoiando-se em berços, mesas e cordas. A escola deve incentivar a criança a saltar, escalar, equilibrar-se, correr, dar cambalhotas, alongar-se e muito, muito mais. No campo de experiência, corpo, gestos e movimento, o professor, como mediador das experiências, deve ter foco em algumas abordagens no seu agir pedagógico. Eu vou aqui destacar algumas ações e algumas abordagens. O professor deve, por exemplo, garantir propostas e organizações espaciais e de materiais que possibilitem a criança mobilizar seus movimentos para explorar o entorno e as possibilidades do seu corpo e fazer com que elas se sintam instigadas a isso. O professor deve também
compreender o corpo em movimento como um instrumento expressivo e de construção de novos conhecimentos de si, do outro e do universo social e cultural, sem interpretá-lo como manifestação de desordem ou indisciplina. O professor deve agir sem pressa em momentos de atenção pessoal, contando à criança o intuito da ação que está mediando, que está realizando. Como, por exemplo, agora vamos vestir a camiseta. Agora a professora vai trocar a sua fralda. Agora nós vamos tomar um banho. Enquanto aguarda o sinal de que ela está disponível para participar. Nós, muitas vezes, invadimos o corpo da criança, desrespeitamos o corpo da criança. O corpo é dela, devemos pedir licença para interagir e para tocar, sim, no corpo desta criança. O corpo não é nosso e ele é precioso para a criança, assim como o meu corpo é precioso para mim e o seu corpo é precioso para você. O professor deve interpretar os gestos das crianças em sua intenção comunicativa e ou expressiva, verbalizando para elas sua compreensão do significado desses gestos. O professor deve ter foco também em reunir crianças com diferentes competências corporais e validar os avanços motores de todas elas, respeitando suas características corporais. Finalmente, deve observar as expressões do corpo das crianças nas mais diferentes manifestações culturais e nas mais diferentes brincadeiras tradicionais. Também é importante neste momento que a gente perceba, que a gente enxergue os 6 grandes direitos de aprendizagem e como eles se expressam neste campo de experiência. Vamos ao primeiro direito, direito de conviver. A criança tem direito a conviver com crianças e adultos em espaços diversos e em vivenciar movimentos e gestos que marcam sua cultura, utilizando o seu corpo com liberdade e autonomia. No campo de experiência, corpo, gestos e movimento, a criança tem direito a brincar. Brincar utilizando criativamente práticas corporais para realizar jogos e brincadeiras e para criar e representar personagens no faz de conta, no reconto de histórias, em danças e em dramatizações. Neste campo de experiência, a criança também tem direito a explorar. Explorar um amplo repertório de mímicas, gestos, movimentos com o corpo, podendo apoiar-se no uso de bolas, pneus, arcos, descobrindo variados modos de ocupação e o uso do espaço com o seu corpo. A criança também tem o direito a participar. Participar de modo ativo de diversas atividades que envolvam o corpo e de atividades de cuidados pessoais, reconhecendo-o e compreendendo suas sensações e necessidades e desenvolvendo a autonomia para cuidar de si. No campo de experiência, corpo, gestos e movimento, a criança tem direito a comunicar. Comunicar corporalmente sentimentos, emoções e representações em diversos tipos de atividades, como no reconto oral de histórias, em danças e dramatizações, e nos momentos de banho e de outros cuidados pessoais. Por fim, sexto e último direito, a criança tem direito a conhecer-se. Conhecer-se reconhecendo, nomeando e valorizando suas características pessoais e corporais, e também as das outras crianças e adultos, e suas necessidades físicas, suas sensações, suas necessidades em geral. Lembrando que esses 6 direitos, eles asseguram as condições para que as crianças aprendam em situações nas quais possam desempenhar um papel ativo. E isso em ambiente que as convidem a vivenciar desafios e a se sentirem provocadas a resolvê-los. No campo de experiência, corpo, gestos e movimento, criar situações nas quais possam construir significado sobre si e sobre o seu corpo e suas expressões. Isso é extremamente necessário
para a garantia dos 6 direitos de aprendizagem que permeiam toda a educação infantil. E como trabalhar este campo de experiência com os bebês? Ou seja, como trabalhar com crianças de 0 a 1 ano e 6 meses. E considerando que as crianças nessa faixa etária ainda têm movimentos limitados, porque não sabem andar. E menos ainda fazer ações complexas como pular nessa fase. Elas conseguirão mover partes do corpo, imitar gestos de outras crianças, de adultos ou até de animais, além de fazer alguns movimentos como lançar, pegar ou apertar um objeto. Quando o bebê é muito novo, a estimulação é principalmente externa. Provocar o movimento, seja literalmente levantando os bracinhos e as perninhas, seja atraindo a criança com objetos ou sons, pode ser um bom começo. Fazer mímicas faciais e gestos de frente para a criança também é super recomendável. Além disso, deslocar a criança em diferentes ambientes é importante para que ela reconheça as diferenças nos espaços. Então, tirar do berço, colocar um pouquinho no chão, levar para um outro espaço, mudar o ambiente dentro da escola. Não é porque eles são bebês e por si só não caminham que o professor não deva favorecer que eles estejam em outros ambientes. Mas, na medida em que a criança, o bebê cresce um pouco, já pode-se iniciar o ensino sobre as partes do corpo, mostrando cada uma delas para a criança e nomeando. Coisa que é muito comum dentro da casa. A família faz isso, a vovó faz isso. Mostra o narizinho e diz para a criança, ou pergunta, onde está seu narizinho? Onde está o umbigo? Cadê o pezinho? E isso deve ser reforçado de uma forma intencional e bem planejada no ambiente escolar. E o momento do banho, da troca de fralda, favorece muito esta nomeação e esta brincadeira tão simples. Mais tarde, passa-se a ensinar o potencial de cada uma dessas partes com atividades que poderão trabalhar questões como a coordenação motora fina e a coordenação motora ampla. Espelhos, mais uma vez, são essenciais nessa fase para que a criança se reconheça e visualize o ambiente. Outra ferramenta básica é a música. As melodias normalmente arrancam bons movimentos dos bebês. Vamos assistir a um vídeo com movimento e muita fofurice. Prestem atenção, vocês vão amar. Eu não disse? Fofo demais, né? Dá vontade de dançar junto. Percebe, professor, que não é necessário ensinar a dançar? O simples ouvir o ritmo já convida o bebê ao movimento. Então, use e abuse de músicas e dos mais diferentes ritmos no berçário. Depois que elas aprendem a andar e fazer movimentos mais complexos, como pular, saltar e dançar, as crianças estão preparadas para atividades que trabalham ainda mais o campo do corpo, gestos e movimento. Neste momento, em que elas já têm essa amplitude, elas já conseguem deslocar o corpo a partir de orientações como frente, atrás, no alto, embaixo. Também começam a desenvolver habilidades manuais, como desenhar, pintar e rasgar. Na medida que crescem, as crianças também adquirem maior conhecimento do próprio corpo, adotando ações de autocuidado e higiene. Nesse contexto, cabem diversas atividades. Embora se parta da compreensão de que o corpo, gestos e movimentos são componentes das ações e interações das crianças ao longo do cotidiano da escola de educação infantil, nas brincadeiras, nas práticas de massagem, nas atividades de troca, no banho, ao pegar no colo e tantas outras, o planejamento curricular
precisa também garantir situações em que elas possam vivenciar o corpo em movimento, na dança, na música, nas artes circenses, nos jogos e nas brincadeiras de faz de conta, nas brincadeiras de roda, nas brincadeiras de estátua e tantas outras tradicionais brincadeiras brasileiras. E também como na dramatização, no teatro. Além de proporcionar às crianças atividades, elas possam ter um espaço que lhes possibilite escalar, subir, escorregar em um desnível do terreno, entre outros movimentos corporais que não fazem parte do seu repertório ou do cotidiano. Dessa forma, nós podemos resumir algumas atividades valiosas e necessárias para promover as interações e a aprendizagem neste campo de experiência. E eu aqui vou apresentar algumas delas agora. A primeira atividade valiosa, dança. Segunda, circuitos motores. Terceira, a mímica e brincadeiras de imitação. Rodas cantadas, teatro e dramatização. E a gente agora vai se aproximar de cada uma dessas atividades. A primeira, a dança. Vivemos em uma cultura extremamente dançante. A dança ocorre nos festejos juninos, no carnaval, nos folguedos e reisados que marcam ocasiões significativas de uma comunidade. E dança-se em casamentos, dança-se em festas de aniversário, formatura, ou seja, a dança está muito presente na nossa cultura. É possível constatar que a música e a dança devem estar presentes em todas as faixas etárias da educação infantil. A dança é uma prática social, cultural e histórica que existe desde a antiguidade da humanidade. Ela é considerada uma arte, a arte de se divertir, se expressar e integrar pessoas usando simples movimentos. Qualquer que seja a concepção de dança, nela a criança recria movimentos a partir de uma música, de um som, de uma ideia e se sensibiliza quanto ao valor expressivo dos seus gestos à medida que explora os movimentos leves ou fortes, rápidos ou lentos, percorrendo o espaço sozinha ou interagindo com as outras crianças ou com parceiros. A dança é uma linguagem que se entrelaça a outras dimensões das artes e áreas do conhecimento, como a música e as artes cênicas. Dessa forma, essa linguagem que está presente na vida do homem desde os primórdios precisa ter um destaque maior, principalmente nas escolas de educação infantil. A dança na educação infantil, ela tem um papel fundamental no desenvolvimento da criança pelas possibilidades de proporcionar uma diversidade de vivências, através de atividades nas quais elas possam descobrir várias formas de se movimentar, construindo conceitos e ideias sobre o movimento e suas ações. Além disso, é um meio favorável para que as crianças conheçam seu corpo, conheçam as suas limitações e enfrentem os desafios, interajam com outras pessoas e também que expressem os seus sentimentos e se comuniquem através da linguagem corporal, desenvolvendo suas capacidades físicas e intelectuais. Abro aqui um parênteses. É importante compreender que no ambiente escolar, a dança não deve ser disseminada meramente como uma prática para o espetáculo e para apresentações. Esta prática é muito comum nas escolas de educação infantil. A dança pode e deve ser realizada também com este objetivo e com este intuito, mas não pode ser o único. A dança precisa ser trabalhada de uma maneira lúdica, permitindo que o aluno descubra mais sobre o seu próprio corpo e sobre o ambiente no qual ele está inserido e sobre o ambiente com o qual ele interage. Por tudo isso, não dá para imaginar uma escola de educação infantil onde a criança não dance. Dançar livremente, dançar movimentando retalhos de tecido colorido, dançar com bambolês, dançar segurando os bastões, enfim.
dançar e se divertir. Outra sugestão valiosa para o movimento, para a corporeidade e o desenvolvimento da consciência corporal são os circuitos. Montar pequenos circuitos com diferentes obstáculos e caminhos é uma excelente proposta para conduzir a criança em diversos desafios de movimento, equilíbrio e conhecimento do próprio corpo. Os obstáculos podem ser construídos com objetos como colchões empilhados, caixas de papelão, túneis de panos, penduricalhos e almofadas. Se o seu espaço for maior, você pode também montar caminhos que exijam força, velocidade, resistência e flexibilidade das crianças. Vamos para mais uma sugestão. Brincadeiras de imitação e mímica. Algumas brincadeiras de imitação, como Siga o Mestre ou Seu Lobo, estimulam o reconhecimento dos movimentos do outro e do próprio corpo. Além disso, o professor pode propor representações de experiências vividas no dia a dia pelas crianças, como derreter um sorvete, flutuar como uma pena, balançar como folhas de uma árvore ou cair como um raio. Desafie as crianças, instigue-as a se movimentar. Também é possível, e as crianças adoram, sugerir que elas imitem os animais, seus gestos e seus sons. Por exemplo, como faz o gato, como faz o cachorro. Além de arrancar boas gargalhadas das crianças, a atividade vai estimular a associação de conhecimento e criatividade. A mímica é a linguagem do gesto. Esses jogos de mímica ajudam as crianças a expressar sentimentos e a controlar os movimentos do seu corpo de uma forma divertida. 5 razões para brincar com mímica com as crianças na escola de educação infantil. Primeira razão: com a mímica, as crianças melhoram a concentração, já que elas têm que contar sem palavras e pensar nos gestos que vão executar sem poder falar. Segunda razão: através da mímica, melhora a expressão artística das crianças, seja através da dança ou da interpretação. Terceira: os jogos de mímica favorecem a imaginação e a criatividade das crianças na hora de recriar situações ou sentimentos. Quarta razão: ajuda a criança a se socializar com os outros, já que pode ser realizado em grupo. As técnicas ou os jogos de interpretação corporal fazem com que as crianças mais tímidas ou introvertidas possam dar vazão aos seus sentimentos, expressando sensações que de outra maneira não manifestariam. Quinta e última razão: a mímica ajuda com que as crianças liberem o estresse através do riso e se torna uma atividade muito divertida para qualquer idade. Outra sugestão muito divertida são as rodas cantadas, ou cantigas de roda, ou ainda cirandas. A partir delas é possível brincar, desenvolver a audição, o ritmo, movimentos, equilíbrio, linguagem oral e memória. As cantigas de roda são um tipo de canção popular que está diretamente relacionada com a brincadeira de roda, que são brincadeiras que consistem na formação de uma roda com a participação de crianças que cantam músicas de caráter folclórico, seguindo uma coreografia. A prática é muito comum em todo o Brasil, faz parte do folclore brasileiro. Vamos falar mais sobre as cantigas de roda quando formos abordar o campo de experiência, escuta, fala, pensamento e imaginação. As cantigas de roda permeiam muito todos os campos de experiência, mas de forma especial, corpo, gestos e movimento, escuta, fala, pensamento e imaginação. Finalmente, temos o teatro e a dramatização. O teatro na educação infantil ele deve ser uma experiência integrada às demais experiências vividas pelas crianças, como a leitura de histórias, a brincadeira, a expressão plástica, a música, o movimento. A dramatização na escola, ela tem como finalidade buscar a participação, o estímulo, o convívio social, além do crescimento cultural e da linguagem oral e corporal. Esse tipo de atividade pode ser usada em todas as etapas do ensino e em todas as faixas etárias. O teatro,
ele provoca os sentidos, questiona os valores, leva ao prazer e desenvolve possibilidades sensitivas na criança. A dramatização na escola inclui muitos benefícios para as crianças. Vou apresentar aqui alguns desses benefícios. O teatro possibilita e trabalha a postura e a apresentação corporal. O teatro traz autoconfiança para falar em público. O teatro melhora a memória. O teatro reforça o interesse pela literatura. E, finalmente, ele estimula o trabalho em grupo. Enfim, o teatro na escola tem como intuito de que o aluno desenvolva um maior domínio do corpo, tornando-o mais expressivo, com um melhor desempenho na verbalização, uma melhor capacidade para responder a situações emergentes e uma maior capacidade de organização, de domínio de tempo e melhora também no convívio social. Para a consolidação do trabalho com teatro na escola, é necessário percorrer algumas etapas. Primeira etapa, a escolha do tema e sua viabilidade para a faixa etária em que se está trabalhando. Há que se zelar pela escolha do tema e prestar atenção na faixa etária em que se está trabalhando. Segunda etapa, composição, formação dos grupos. Terceira etapa, estabelecer um objetivo a ser alcançado com a apresentação da dramatização. Quarta etapa, formação e elaboração do roteiro, de acordo com cada grupo e com a faixa etária, tais como definição do tipo de peça, produção de textos, fala dos personagens, diálogos e etc. Quinta etapa, confecção dos cenários, das roupas, da instalação do som, luz, dentre outros recursos audiovisuais que julgam necessários. Sexta etapa, o ensaio. E ensaiar muito. As crianças amam esta etapa. E, finalmente, a etapa de apresentação. Sim, a apresentação do teatro com a participação de todos os alunos e, preferencialmente, com a presença de pessoas de outras salas, de professores de outras turmas, até mesmo da família. É importante que as crianças teatralizem histórias conhecidas para outras crianças e adultos, apresentando movimentos e expressões corporais adequados às suas condições. Encenem histórias com bonecos, encenem com fantoches ou figuras de sombra, destacando gestos, movimento, voz, caráter das personagens e etc. A dramatização ou a apresentação teatral na escola é de grande valia. Isso porque possibilita uma melhor compreensão dos conteúdos, além de promover socialização, aumento da criatividade, memorização, entre outros fatores positivos na construção do conhecimento. Ao recorrer a esse tipo de trabalho, o professor terá a oportunidade de avaliar a postura de cada aluno, especialmente ligados ao comportamento desenvolvido coletivamente ou individualmente. Bom, estas são apenas algumas sugestões para garantir que as crianças da sua escola, professor, aprendam de forma mais divertida e passem pelo campo de experiência, corpo, gestos e movimento com mais engajamento. Lembre-se, professor, o corpo fala. Beijos no coração. Tchau!